Olá pessoal, agora nós vamos ver distância entre ponto e reta. Então, a distância entre um ponto P e uma reta R, então a gente vai pegar um ponto P genérico, um ponto P qualquer aqui, e uma reta R, tá? Nós temos aqui, no caso, o que nós temos? O ponto P, as três coordenadas do ponto P, e, no caso aqui, a reta R, a equação da reta R em qualquer uma de suas formas, tá? A notação, que a gente vai usar esta notação aqui. Vou pegar aqui. Esta notação dist PR, ou seja, a distância entre o ponto P e a reta R. Por definição, é a menor distância entre o ponto P e a reta R. Porque se a gente pegar, por exemplo, desse ponto até esse ponto aqui, é uma distância, mas não é a distância entre o ponto e a reta. É a distância entre o ponto P e um ponto da reta. Então, nesse caso aqui, por definição, seria o ponto mais próximo do ponto P. Então, no caso aqui, seria este segmento, essa seria a distância, que formaria 90 graus. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? É claro que a gente vai trabalhar a distância entre ponto e reta usando justamente o que? Álgebra vetorial. Tá? Então, vamos lá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar, né, um ponto qualquer, aqui, ó, um ponto qualquer, pode ser em qualquer local da reta R. Então, essa aqui é a reta R. Então, eu peguei um ponto qualquer. Tá? Então, o que significa isso? Você vai lá, substitui e encontra um ponto da equação da reta. E aí, a gente vai chamar ele de A. E aí, neste caso, você pega um representante do vetor diretor da reta no início do ponto A. Então, esse aqui é um vetor diretor de R, visto que são infinitos vetores diretores da reta. Aí você pega este vetor que inicia no ponto A e vai até o ponto P, que nós estamos querendo determinar a distância desse ponto à reta. Se a gente for observar, nós temos aqui um paralelogramo, que tem como vetores que formam esse paralelogramo, o vetor diretor da reta R, e o vetor que inicia nesse ponto qualquer da reta até o ponto P. Então, nós temos esses dois vetores. Então, nós temos aqui a formação de um paralelogramo. Então, a gente observa que a altura, né, desse paralelogramo aqui vai ser a distância que nós estamos procurando. Então, se a gente souber calcular essa altura do paralelogramo, aí você diz que é igual à distância do ponto P à reta R. Então, o que a gente vai fazer aqui? Verificar se é possível fazer isso daí. Então, vamos ver se tem uma relação. A gente conhece a área de paralelogramo. A gente consegue calcular isso daí. Que é o quê? É a base vezes a altura. Então, existe uma relação entre base, altura e área. A área eu consigo determinar. O tamanho da base também. Então, uma equação que envolve três variáveis, onde eu conheço duas, eu acho a terceira. Ou seja, essa aqui é a nossa fórmula, né, que nós temos de área de um paralelogramo. A área de um paralelogramo é base vezes altura. Que no caso aqui, a gente conhece quais? A gente sabe determinar a área do paralelogramo, o tamanho da base, então faltaria apenas a nossa altura, que seria a solução do nosso problema. Tá? Então, nesse caso aqui, você sabe que a área do paralelogramo é a norma, né? Norma de quem? Do produto vetorial dos dois vetores que formam o paralelogramo. E, né, a base, quem é? É o tamanho desse vetor diretor, ou seja, a norma de R. Tá? Então, você isolando aqui, passa o B dividindo, seria a área do paralelogramo sobre a base. Então, a altura é a área do paralelogramo sobre o tamanho da base do paralelogramo. Pronto. Então, essa aqui ficaria a distância, que é a altura. Ok? Então, a gente pode ver o quê? Um exemplo, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Então, vamos lá. Calcule a distância entre o ponto F, menos 606, ok? E a reta S, que no caso aqui foi escrito na forma reduzida.
Então, vamos olhar primeiro para a fórmula. A fórmula é essa aqui, tá? Então, nesse caso aqui, o vetor diretor vai ser da reta S. O ponto não é mais o ponto P, ele foi chamado de F, mas a fórmula é a mesma, tá? Então, o que a gente precisa determinar no primeiro momento, né? A gente precisa, e lembrar, né, que esse ponto A aqui é qualquer ponto da reta S, tá bom? E esse F é o ponto que eu quero calcular a distância até a reta. Então, a partir daí, o que a gente vai precisar determinar? Primeiro, o vetor diretor, ok? Então, nós temos aqui a equação da reta S. Como é que a gente calcula o vetor diretor? Bem, dentre as equações, essa é, vamos dizer assim, a menos trivial para se determinar o vetor diretor. Se for a equação vetorial, já está direto, é o lambda que multiplica o vetor diretor, né? Nas paramétricas, vocês sabem que os valores que estão multiplicando pelo lambda são as coordenadas do vetor diretor. E nas equações simétricas, os denominadores são as coordenadas do vetor diretor. Então, nesse caso aqui, eu preferi trabalhar este exemplo, que é justamente o caso, sim, vamos dizer assim, menos óbvio para a gente determinar direto o vetor diretor. Então, mas a gente tem que saber o seguinte: toda vez quando a gente tem, por exemplo, dois pontos de uma reta, se a gente fizer a diferença entre os dois pontos, a gente tem um vetor diretor dela. Ok? Então, é a partir daí que a gente vai fazer. Então, para se determinar o vetor diretor de S, a gente pode pegar dois pontos A e B de S, e o vetor diretor é o vetor AB, ou um múltiplo dele, caso você não queira trabalhar com ele. Tá bom? Então, o que a gente faz aí? Então, você atribui um valor para Y, visto que x e z está em função do Y, e aí você encontra um ponto. Então, foi colocado aqui, ó, tá? Atribuído aqui, ó, y igual a zero. Aí eu coloco 0 e 0 aqui, aí eu encontro menos 4 e 7. Menos 4 e 7, então pronto. O y aqui é 0, menos 4 e 7, x e z. Da mesma forma, atribuo um outro valor para y, pode ser a unidade aqui, né? A unidade, tá? Aí você vai lá, substitui 1 aqui, né? Você encontra igual a menos 2 e aqui 5. Então, aqui é 1, menos 2 e 5. Pronto, tá? Então, o vetor diretor vai ser o vetor AB. Assim, o vetor diretor AB, que é o B menos A, faz a diferença. Menos 2 menos o menos 4 dá 2. 1 menos o 0 dá 1. E 5 menos o 7 dá menos 2. Pronto. Esse aqui é um vetor diretor da reta S. Ok? Está faltando quem? Pela fórmula, nós já temos esse cara e este. Precisamos de quem? O AF. Vale lembrar que o A é um ponto da reta S, que pode ser já esse ponto que A mesmo que a gente acabou de encontrar aqui. Mas se não quiser, você pode pegar, por exemplo, o ponto B. Tá? É um ponto qualquer da reta S. E F é o ponto dado, né? Então, nós temos aqui. Então, vai ser F menos A, o F é esse cara, o A, cadê o ponto A? Aqui. Tá? Aí faz a diferença, né? Então, nesse caso daqui, menos 6 menos o menos 4 dá menos 2, 0 menos 0 dá 0, 6 menos 7 dá menos 1. Bom, e aí a gente faz o quê? Na fórmula, a gente precisa fazer o produto vetorial e depois calcula o tamanho desse produto vetorial. Do mesmo jeito para cá. Você vai lá e calcula o tamanho do vetor S. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, o vetor S está bem aqui, certo? Então vamos lá calcular, ó, e o outro é esse aqui, ó, esse cara aqui. Opa, temos que calcular. Vamos lá verificar aqui. Vamos só fazer mais uma etapa aqui, né, que eventualmente faltou. Então vamos lá. Então aqui nós temos, pela regra de Sarro, né, para ficar claro, eu gosto de fazer direto, sem utilizar, eu faço a regra de Sarro, mas sem repetir as duas primeiras colunas ao lado da terceira. Mas deixa eu colocar aqui, né, só para mostrar como que foi feito, tá bom? Então vamos lá. Eu vou repetir o menos 2 e o 0 aqui, e o 2 e o 1, tá? Então vamos lá. Então eu procuro primeiro em relação ao vetor i. Vetor i descendo é sempre somando, ó, então aqui dá 0. Depois o vetor i está bem aqui, então sobe bem aqui. Daria menos i, troca de sinal. Pronto, essa primeira parte está completa. O próximo é o j. J descendo é a segunda coordenada, tá? Ou seja, eu gosto de colocar na forma analítica. Então,
descendo o J que dá menos 2, que está bem aqui. E depois, cadê o J? Bem aqui, tá? Então faz subindo aqui, daria positivo 2, troca de sinal. Ok? 2 não, 4, né? 2 vezes 2, 4, então troca de sinal. E do mesmo jeito para o K. O K descendo aqui vai dar menos 2. E depois subindo, troca de sinal. Subindo aqui dá 0, ou seja, menos 0. Pronto. Então nós temos 1, menos 6 e menos 2. Quem? O outro vetor que eu preciso para eu finalizar meu problema. Tá? Então eu tenho já... É como se eu tivesse dito agora, né? Dados o vetor diretor da reta S, o produto vetorial desses dois vetores, calcule a distância. Né? Então você vai lá, calcula a norma de cada um deles, substitui aqui na equação e finaliza o problema. Então vamos lá fazer isso. Então o tamanho do vetor produto vetorial de AF por S, então ficaria raiz quadrada da somatória dos quadrados das respectivas coordenadas. Então aqui dá 36 mais 4, 40 mais 1, 41, raiz quadrada de 41. E a norma do vetor S também, que é a raiz quadrada da somatória dos quadrados. Cadê? 2, 1 e menos 2, é isso mesmo? Cadê ele? Aqui, 2, 1 e menos 2. Então vamos lá. Está correto, né? Então no caso aqui vai dar 4, mais 4, 8, mais 1, 9. A raiz quadrada de 9, 3. Certo? Então nós temos esses dois valores aqui que a gente substitui lá na equação, né, da distância. Então a distância do ponto F à reta S vai ser igual a quanto? Raiz quadrada, ó, da norma do produto vetorial de AF por S, que é raiz quadrada de 41, e sobre a norma do vetor diretor da reta S, que é 3. Então ficaria a raiz quadrada de 41 sobre 3, unidade de comprimento, visto que não foi dado qual é a unidade. Então a gente coloca de forma genérica aqui. Ok, pessoal?